Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo algumas, claro, alguns conceitos, algumas dicas e, claro, elementos conceituais da filosofia. Mas esses conceitos só vão funcionar se meus filhos tiverem aí concentração, então peço muito cuidado, peço que vocês aí se concentrem, alinhem a coluna na cadeira e peguem o material. Lápis, caderno, caneta, o que vocês forem usar, se for aí o bloco de notas do celular, mas não vai dispersar, não vai viajar pelas redes sociais e vem conosco. Nós temos um assunto hoje muito importante, um assunto bem legal, tá? Que trata aí do começo da filosofia, que é a relação entre mito e filosofia, tá? Nós vamos estudar a primeira questão do mito e aí trazer a filosofia junto para a gente pensar sobre ela. A primeira coisa que nós precisamos, na verdade, tá? E aí vamos entender da maneira mais simples possível, é que a questão do mito, o mito é uma espécie de narrativa, é uma narração, tá? Então veja só, se você pegar a própria palavra mito e for lá no dicionário, se você pegar a origem da palavra mito, você vai ver que ela é uma narrativa. Como uma narrativa, então, ela é uma forma de falar as coisas. Ela é uma explicação, por exemplo. Tá? Esta narrativa, ela é uma explicação, certo? Então o mito ele tenta, o mito ele traz, o mito ele na verdade se apodera de um poder de explicação. Aí veja só, essa explicação ela tem alguns endereços fundamentais, como fenômenos da natureza, certo? Ó, fenômenos da natureza, ok? Ou até aqueles fenômenos humanos, certo? Os fenômenos, ok, humanos, certo? Então veja só, quando nós vamos falar do grau de explicação do mito, então nós temos alguns elementos que são básicos, né? Geralmente o mito ele se debruça, ele tenta, ele na verdade está almejando chegar a uma explicação a respeito do que acontece no mundo natural e no mundo humano também. Obviamente, esta explicação ela vai ser exercida com algumas características básicas. Por exemplo, então veja só, nós temos algumas características. Veja. E enquanto características desse discurso, desta explicação dos fenômenos da natureza e dos fenômenos humanos, nós podemos ali citar para vocês o elemento fantasioso, a fantasia. Tá? Obviamente você já ouviu, você já leu, você já estudou o caráter fantasioso do mito, o imaginário, né? Aqui nós estamos dentro da imaginação, que é importante para que a gente tenha uma noção básica, ou seja, do caráter criador do mito, do caráter em que ele vai tentar, através daquelas expressões que geralmente você não tem contato no mundo empírico, ou seja, no mundo cotidiano, no mundo material, explicar as coisas, tá ok? Beleza? Então nós temos, por exemplo, o uso da metáfora, ok? Olha só, o elemento simbólico é muito importante dentro da constituição do pensamento mitológico. Então você percebe que o mito ele trabalha muito por, claro, metáforas, por simbolismo. Ele tenta descrever, obviamente ele não tem como descrever igual à filosofia ou igual à ciência, então ele cria as histórias e essas histórias elas de forma simbólica, metafórica, elas vão tentando explicar aquilo que eles conhecem dentro da natureza ou dentro dos fenômenos humanos, mas sempre lembrando, e é muito bom que você não esqueça, lembre sempre que o mito é uma forma de narrativa. Esta narrativa fantasiosa, metafórica. Uma outra característica interessante, mas não é obrigatória, é a presença do caráter religioso. Olha, a religião é um elemento que está geralmente associada à questão mitológica, certo? Então, olha só, a religião com a presença dos deuses, ok? E geralmente aqui os deuses ligados àquelas instituições da Hélade,
que a gente chama de Grécia, por exemplo, ok? Do mundo romano, tá? Do mundo africano. É importante destacar a vocês, e aí é mistério, é importante, é interessante, mas é extremamente importante falar para vocês que nós não temos somente na Grécia o caráter mitológico, nós temos em várias civilizações, tá? E não só nas civilizações ocidentais. Nós temos, olha só, a mitologia africana, que é muito bonita, a mitologia nórdica também, que vocês conhecem muito aí, o caso dos Vingadores, aí o Thor, por exemplo. Então, nós temos elementos, nós temos explicações simbólicas, metafóricas, aliadas a religiões fantasiosas, imaginativas, como mitológicas, em todas as civilizações praticamente, tá? Então não é uma posse, geralmente vocês conhecem, ou nós temos mais contato com as da Hélade ou da Grécia, né? São mais famosas, aí você vê os semideuses, não é isso? Perseu que é Fúria de Titãs, uma grande pedida, leia, assista o filme também. Você tem Hércules, né, os trabalhos de Hércules famosos, tá? Você tem ali a história de Teseu também. Então você tem uma série de histórias que são mais comuns, que a gente conhece, tem mais contato, e geralmente se referem à Grécia, ou à Hélade, como a gente chama, tá? Que é o nome verdadeiro. O mundo romano, né? Nós temos ali Baco, vários deuses romanos que têm, claro, muita ligação com o mundo grego também. Mas é importante, mais uma vez, é muito importante vocês lembrarem que nós temos na África também, né, os famosos orixás. Nós temos os deuses da mitologia nórdica, que hoje são tão conhecidos em função aí de uma série de histórias que nós temos até no cinema, na TV, ou aí livros escritos, ok? Então, vamos sempre lembrar desse detalhe. Não é posse da Hélade exclusivamente. Por quê, professor? Porque, na verdade, é uma narrativa, uma forma de explicação. E esta forma de explicação, ela é comum aos elementos que estão aqui, certo? Delineados a partir daquilo que nós observamos na natureza e aquilo que nós vivemos dentro do nosso mundo humano, antropológico, como diriam os grandes sábios, né? Eruditos universitários, donos do conhecimento, tá? Então veja só, o mito ele vai se organizar de tal forma que essa explicação ela consiga no momento, naquele contexto, ser aprazível, ou seja, ela consiga alcançar um grau necessário de compreensão, mas obviamente se utilizando da matéria-prima que tem nas mãos. Uma coisa muito importante que se deve saber também, não pode faltar isso aqui. Você que é terceiro anista vai fazer principalmente o vestibular. Você que está ali entrando no ensino médio, ou que você que já está ali no meio do ensino médio no segundo ano, isso não pode deixar de ser entendido por você. O mito é um tipo de conhecimento legítimo, certo? Existe um preconceito muito grande em relação ao mito, certo? E este preconceito, ele acaba desqualificando o próprio mito ou deixando ele de lado ou até mesmo considerando ele como mentira. Não é assim que se entende essa instituição. O mito é um conhecimento legítimo, certo? É uma forma de explicar que no momento e no seu contexto tem total usabilidade, é pragmático e alcança resultados. Ok? Então, quando você estuda os tipos de conhecimento, você logo percebe que o primeiro tipo de conhecimento, dentre os 5, é a mitologia, é o mito, é aquilo que mitologicamente vai ser expresso. Então, guarde com você isso aí. O mito é uma instituição válida, legítima, dentro do seu contexto, é uma explicação possível e dentro do momento, obviamente, dentro do momento em que ele está inserido, ele serve a todos como fator de conhecimento, ok? Então, zero preconceito contra o mito, porque não é aqui o nosso objetivo trazer o mito como algo que seja pernicioso, que tenha a intenção de enganar, ou até mesmo muitos usam a palavra mentir. Não é mentiroso. É um discurso de época, com as armas, com os elementos, com os conceitos que existem na época para fornecer explicações, ok? Perceba que o mito ele possui um grau de racionalidade bem pequeno, mas ele também tem um grau de racionalidade, porque ele é uma explicação.
ok? Essa explicação, obviamente, ela tem características diferenciadas, é verdade, mas não deixa de ser algo que é elaborado para dar respostas a inquietações observadas como fenômenos da natureza, fenômenos humanos. Fenômenos da natureza e fenômenos humanos sempre trouxeram questões, perguntas, sempre incomodaram, ok? Inquietaram, deixaram desconfortáveis as pessoas que os observam. E as explicações vão sendo criadas. O mito é uma das primeiras dentro deste processo, ok? Mas, obviamente, o mito ele começa a perder espaço enquanto discurso. Vão surgindo outros discursos. E aí é importante a gente beber nessa fonte, tá? Vão começar a surgir outros discursos, tá? Como a filosofia. A filosofia surge como uma alternativa de explicação, certo? Como uma explicação que tenha muito mais racionalidade. A filosofia ela exige mais do logos, olha, exige mais logos. E aí o que é esse logos, professor? Obviamente que é a racionalidade. Olha aqui, nós temos a racionalidade maior dentro deste processo aqui, ok? E aí, vejamos, quando você fala desta racionalidade, você está falando necessariamente que a filosofia ela pode superar o mito. E aí como é que é feita essa superação? Nós temos duas possibilidades. Existem várias interpretações desse processo em que o mito começa a perder o espaço, o seu poder de explicação, e ele começa a ser substituído pela filosofia e pela ciência. Tá? Então essas duas maneiras, tá, mais comuns, eu vou comentar com vocês aqui, não dá para falar de todas. Mas nós temos a que a gente chama de ruptura. Esse processo de ruptura é um processo que foi muito utilizado para explicar a saída do mito e a entrada da filosofia, tá? Mas ela é muito mais utilizada, ok, por aqueles que acreditam que o discurso mitológico deixa de valer quando a filosofia surge, tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Alguns teóricos, principalmente aqueles lá no século XIX até a segunda metade ali do século XIX ou começo do século XX, muitos falavam que quando a filosofia aparece, o mito ele vai sendo deixado de lado até não ser mais utilizado. Bom, esta interpretação ela existe, ela é interessante, muitos escrevem sobre ela, muitos estudam ela, então vamos deixá-la aqui. Mas existe também a que nós chamamos de continuidade, certo? Então, alguns teóricos, alguns escritores, tá, gostam muito desta segunda forma de você encarar aquilo que nós chamamos de passagem do mito e surgimento da filosofia. Tá? O que é que diz a continuidade? Que filosofia e mito, na verdade, são conhecimentos que um não esgota o outro, eles caminham juntos e, claro, a filosofia até mesmo utiliza o mito de forma também metafórica para passar conhecimentos. Então é muito comum você observar filósofos do mundo antigo, do mundo medieval, do mundo moderno e principalmente do mundo contemporâneo retornarem a utilizar o mito como uma arma poderosa para explicarem, olha o caráter explicativo, daí o mito ser um conhecimento legítimo, tá? Muitos utilizam, ok, o mito até hoje para repassarem suas teorias pelo poder de explicação que ele tem, tá? Que ele não perde e ele contribui muito com o conhecimento, com o avanço do conhecimento e com a consolidação do conhecimento dentro da humanidade. Então é muito importante que você perceba que a teoria da continuidade ela gera ali uma espécie de caminhada em que a filosofia ela começa a sua caminhada, mas ela traz o mito junto, ela não despreza o mito, ela não deixa o mito de lado, ela não apaga o mito, porque na condição de ruptura, o que fica a entender é que quando a filosofia começa a sua caminhada, ela vai desprezar o mito, ela vai deixar o mito de lado, ela vai esquecer o mito. E nós podemos perceber, tanto nos filósofos, empiricamente ou não,
que isto não acontece. Então, quando você faz uma investigação mais apurada, você percebe que muitos autores se utilizam da metáfora, inclusive a metáfora mitológica, para narrarem seus fatos, ok? Para trazerem, produzirem conhecimento, para espalharem o seu saber, e isso é importante. Então perceba que o mito, ele tem um papel fundamental, eu não posso deixá-lo, eu não posso desprezá-lo jamais. Esse desprezo que muitos revelam em relação ao mito, até um certo preconceito da possibilidade do mito servir como explicação, ele é deixado dentro da teoria de continuidade, ok? Então, perceba que nós temos um caráter filosófico, mas este caráter filosófico, dentro da concepção de continuidade, ele também se apoia no mito. Tá? Obviamente que existem tipos de conhecimento que muitos não gostam de utilizar, rechaçam, deixam para lá. Até mesmo o senso comum, tá? É muito importante para o conhecimento filosófico e para o conhecimento científico. Tá? E de todos, o senso comum é até mais pernicioso do que o mitológico, que é simplesmente metafórico. Tá? Mas veja só, quando você está tratando do nível de explicação, obviamente que a explicação da filosofia, por apresentar um logos, ou seja, uma racionalidade bem mais avantajada, ela tem um poder de discurso muito mais eficaz, eficiente e até mesmo traduzível em realidade. Ok? Bom, esta expressão de traduzir em realidade talvez seja o elemento que mais seja retirado do mito. Isso é verdade. Mas enquanto caráter metafórico, ele também serve como uma explicação. Então, você pode entender a relação do mito com a filosofia dessas duas maneiras, ok? Você pode pegar a passagem do mito para a filosofia a partir destas duas compreensões. Agora fica uma dica para vocês aqui. Hoje, a mais utilizada é esta aqui, ó. Você, por exemplo, que vai fazer o vestibular, geralmente as questões abordam muito mais essa teoria da continuidade. Okay? É uma teoria muito mais perto do que vivemos, do nosso contexto, e muitos consideram uma teoria muito mais possível de ser utilizada pelo caráter que nós temos hoje na construção do conhecimento e pela própria investigação da filosofia contemporânea, onde você tem, por exemplo, Albert Camus, do existencialismo, um dos grandes autores, na verdade, um dos que eu mais gosto de ler. O Camus é fantástico, e ele utiliza um mito. Um dos livros mais conhecidos dele é justamente sobre o mito de Sísifo. Ora, um filósofo do calibre do Albert Camus, utilizando a mitologia como ponto de partida, obviamente, aí fica aqui, né? Ó, claro, é um ponto de partida. Ele não vai necessariamente utilizar somente o mito. Ele vai dar uma densidade maior dentro da racionalidade desse logos. Ele vai buscar, mas de forma radical, com uma visão de conjunto, com uma rigorosidade maior do que o mito oferece. Okay? Essa explicação ele vai aprofundar no caminho, mas de onde ele parte? O que ele usa como beleza, como poesia, como lírica? Que palavra bonita, né? Ele utiliza o mito para que a coisa fique mais aprazível, seja muito melhor, a leitura seja mais interessante. Ele parte de uma explicação metafórica para chegar aonde ele quer dentro de um logos bem mais apurado, percebe? Então veja só, ponto de partida, início, start, ok? O mito serve como nenhum tipo de conhecimento serve tanto para isto. A beleza dele é muito forte. A forma como ele apresenta as coisas é marcante. Tá? A poesia dele é muito interessante. Então ele também, o mito, serve e é um conhecimento muito importante para a nossa constituição de todo elemento possível para o saber humano. E a filosofia, enquanto conhecimento importante, pode utilizar o mito para isso também. Tá? Mas fica aqui o forte abraço do professor André para vocês, pedindo que vocês acompanhem. Nós vamos ter mais aulas sobre o nascimento da filosofia
este mito contribuindo para o nascimento da filosofia dentro desta teoria de continuidade, tá? Então, combino com vocês aí nos encontrarmos mais vezes nesta plataforma. Fiquem com Deus, fiquem em casa, fiquem conosco, fiquem estudando.